Olá pessoal, aqui é Leandro Santos, mais uma videoaula de Day Trade na Vale 5, dia 15 de 10 de 2012, acesse www.traderprofissional.com.br para você receber o vídeo de 15 minutos, todos os dias no seu e-mail, com um resumo de nossas técnicas e nossos segredos. Você se cadastra aqui em nosso site, ou pelo YouTube mesmo, ou pelo Facebook ou pelo Twitter, tá ok? Bom pessoal, então o mercado hoje na Vale 5, eu só opero na Vale 5 no Day Trade. Ele abriu, né, acima da média exponencial 8,9, chegou aí um pouco abaixo, ficou um pouco consolidado nesse ponto. Nós temos a média exponencial 8,9, que é a média azul, a média exponencial 21, que é a média vermelha. Quando o preço está acima da média 8,9, é tendência de alta e sempre devemos operar comprado. Né, chegou a dar 2 operações de compra, né, que eu fiz aqui. Aí a gente tomou 2 stops, mas eu fiz no 1 minuto, então vou mostrar para vocês por quê. Porque no 1 minuto, por exemplo, o risco dessa operação aqui estaria dando aí 0,41, 0,43%. Então lá no 1 minuto eu consegui até alavancar na segunda operação bem, né? Fiz uma alavancagem boa aí. Mas infelizmente não ganhei dinheiro, né? Perdi nessa segunda operação. E na terceira eu ganhei. Né? E no 1 minuto, nos 5 minutos, a gente vê que o preço está abaixo aqui depois de um tempo, abaixo da média exponencial 8,9. Então a tendência é de baixa. Logo, a gente vai operar só vendido, porque a pressão do mercado é mais de venda. Então o risco da operação aqui nos 5 minutos, né, tá de 0,19, 0,17%. Quase igual ao do 1 minuto, que eu peguei um pouquinho mais baixo. Tá o risco da operação. Bom, pessoal, por que a gente vem para o 1 minuto? Bom, primeiro que o gráfico de 1 minuto ele constrói o gráfico de 5 minutos. E o sinal que constrói o sinal dos 5 minutos, que é um sinal de compra ou venda que o preço ele tem probabilidade de subir ou cair, esse sinal no 1 minuto ele é mais barato. Então, se ele é mais barato, eu consigo pegar com um risco muito pequeno e alavancar até meu manejo de risco. Logo, quando eu ganho uma fortuna. Hoje eu não ganhei uma fortuna, mas eu recuperei o suficiente e fiquei com um lucro legal. Mas tem dias que realmente dá uns 2, 3% de lucro. Então o que acontece, pessoal? O preço ficou sambando por aqui, não deu nem sinal de compra nem sinal de venda, certo? Só um minutinho aqui. Ou melhor, deu um sinal de venda, aqui deu um sinal de compra e aqui deu um sinal de venda. Por quê? A média 377, ela é a média 377 cinza, que corresponde exatamente à mesma posição da média dos 5 minutos, 8,9. Certo? Então, pelo 1 minuto eu posso saber o que acontece nos 5 minutos. Só que eu consigo ver os sinais por dentro dos sinais dos 5 minutos. Que são esse sinal aqui, por exemplo, de venda, foi um sinal que aconteceu dentro do sinal do gráfico lá de 5 minutos. Porque é uma análise fractal que se chama, exatamente para minimizar os riscos. Então aqui, por exemplo, 1 centavo abaixo da mínima entrada operacional, 1 centavo acima da máxima, start de compra protegendo o lucro. O risco da operação aqui estava maior do que o meu manejo de risco. Tá? Se eu entrasse com todo o meu capital, que seria 2.700 ações mais ou menos, se eu me lembro bem isso, eu estaria com um risco de R$324. Então, fiz um manejo de risco veloz, resolvi o problema do manejo de risco veloz. Eu até criei um programinha, né, para calcular a diferença, pela diferença de centavos, né, a gente consegue saber exatamente o risco da operação. E eu vou tá falando desse programinha daqui a pouco que eu inventei. Certo? Então, essa foi a primeira operação, tomei stop. A segunda operação que foi aqui. Acima da média 377, está acima da 8,9 dos 5 minutos. Então a tendência é de alta. Vamos operar comprado. Temos o candle que está próximo da média exponencial 377. Né? Eu poderia estar entrando eu coloquei a primeira entrada operacional aqui, mas depois fez esse candle que está também próximo da média 377. Então a entrada começa a valer para esse candle aqui, o stop, nesse outro candle aqui atrás. Tá? Então 1 centavo acima da máxima, entrada operacional. 1 centavo abaixo da mínima que eu posso colocar meu stop, eu posso estar colocando stop aqui também. Qualquer uma dessas entradas está correto. Né? Eu coloquei aqui exatamente porque o risco ficava menor. E aqui, como também é um candle que está próximo da média 377, ele é um candle que se rompeu a máxima e não fez nova mínima, então isso aqui também vale como um suporte, certo?
Então eu considerei isso como um fundo presumido, onde o preço subiria, faria uma correção menor do que o fundo anterior, que seria esse fundo presumido, rompendo o pivô, confirmando o fundo confirmado do pivô, confirmando o pivô de alta, seria o fundo presumido que iria virar fundo confirmado. Certo? Tudo bem. Então, aí tomei um stop, fiz a alavancagem para 6 mil, tá? 2.700 ações seria meu capital total, mas o meu risco seria de 0,14%, alavanquei 6 mil, utilizando, só que aqui o que acontece? A primeira, aqui tá, a quantidade de ordens aqui tá 3, porque na primeira operação, né, quando eu fiz a operação, foi muito rápido o sinal, e mesmo utilizando o software para calcular o risco, não deu tempo. Então, porque o candle ele deu uma explodida para cima aqui e depois voltou. Daí eu entrei ao mercado com 2.700 ações, ao invés de entrar com 6 mil, porque eu falei, tá com um risco muito maior, porque ultrapassou, não deu tempo realmente de calcular, porque assim que fechou esse candle, o candle ele abriu aqui, o segundo candle abriu aqui depois desse aqui, que foi o candle do sinal, né? O candle que o rompimento dele daria o sinal. Então, ele já explodiu para cima, nem deu tempo de preencher a boleta. Daí eu falei, como já estava um preço acima, eu vou entrar com 2.700. Entrei com 2.700, e quando o preço chegou mais ou menos aqui, eu entrei com o restante até totalizar 6 mil de ações. Só que daí depois o preço estopou, né? Mas o que eu fiz foi correto, porque o manejo de risco era de 6 mil. Então eu completei, dei mais uma ordem, só que tomei stop. Daí depois o preço foi abaixo da média 377, ou seja, a tendência do mercado é de baixo. A média 377 e 89 são pontos de referência operacional, então na média 377 com preço abaixo dela e próximo dela, vamos entrar na operação. Então, 1 centavo abaixo da mínima entrada operacional aqui, 1 centavo acima da máxima desse candle, o start de compra, a limitação de prejuízo da operação vendida, o stop loss da operação vendida. Como é que ficou, pessoal? Deu para alavancar também, 2.700 ações, seria meu capital total. Eu estaria perdendo... desculpa, peraí, eu vou ter que arrumar aqui, colocar, porque eu já deixei o resultado ali. Aqui o stop foi 36,15, né? 36,15, tá? 36,15 e sair a 35,90, né? Então tá lá, 6 mil ações, 2.700 ações é meu capital total, tá? Em relação a esse ponto de entrada e ponto de saída, daria 0,14. Alavancando para 6 mil, utilizei o Lightning Risk Calculator, que é um programinha que eu desenvolvi. E eu vou explicar como que ele funciona poderosamente para evitar erros no manejo de risco. Para calcular em forma veloz o manejo de risco. Só que ele está em desenvolvimento ainda. Então o cálculo de cabeça está sendo feito, mas com auxílio desse programa. Para dizer a verdade, nem de cabeça, mas está sendo feito. Está sendo feito por esse programa agora, né, através de uma tática aí que eu desenvolvi. Bom, então tá, eu coloquei meu stop, estou alavancado. O que acontece, pessoal? Aqui eu vou falar sobre uma coisa muito importante que o pessoal não entende. É opcional. O que acontece? Essa é a terceira operação. Eu tenho 3 tentativas só. É o máximo segundo a frequência de manejo de risco, que deve ser respeitado. O que acontece? Se eu fizesse a retração de FIBO aqui, a gente vai ver que a retração de FIBO de 61,8 passou do ponto de entrada operacional. Então, eu posso pegar meu stop aqui e colocar aqui e zerar o risco segundo a técnica de proteção de lucro inicial, de proteção de prejuízo inicial? Pode. Só que acontece, essa é a terceira operação. Então, eu já sabia que... primeiro que eu não coloquei porque fez esse topo confirmado, que eu vou explicar mais à tarde. Segundo que se não tivesse feito esse topo confirmado, porque como fez esse topo confirmado, eu falei, já fez o topo confirmado aqui, vou colocar meu stop 1 centavo acima daqui. Que praticamente não faria diferença. Não, fez um pouco de diferença sim. Meu prejuízo seria menor, certo? Mas por que eu não coloquei o break-even aqui? Porque se não tivesse feito esse topo confirmado, por que eu não colocaria o break-even aqui? Porque é a terceira operação. Como é a terceira operação, o que acontece? Se rompe o 61,8 para cima, na volta do preço, estatisticamente o preço pode consolidar, estopar ou reverter a tendência. Então é melhor você proteger quando o 61,8, retração de 61,8 passa o ponto de entrada operacional, já coloca a proteção de lucro na 61,8.
tá? Exatamente para proteger o lucro, exatamente por causa dessa estatística. Mas se a terceira operação, o preço iria voltar, se não tivesse feito esse topo confirmado, o preço iria voltar, iria me estopar, e depois ia dar um segundo sinal. Daí vocês iam falar, pô, mas e a quarta operação você faria? Sim, porque eu fiz essa operação, usei a técnica de retração de FIBO, coloquei o stop que estava aqui, onde eu teria prejuízo, e coloquei um pouquinho mais abaixo, onde eu zerei meu risco, pagaria taxas e emolumentos, tal, coisas baratas, o preço voltaria e me daria stop. Então, eu praticamente anulei a operação, certo? Então, eu poderia fazer a quarta tentativa. Assim como se eu tivesse tomado break-even na primeira, break-even na segunda e anulasse as operações, eu poderia fazer mais 3 operações, totalizando 5 operações no dia. Então, tentativas a gente considera quando a gente não zera o risco da operação, tá? Então, isso aí é um detalhe importante, né? Só que eu nem coloquei porque eu falei, ó, vai que o preço volta e bate nas médias móveis. Então, eu prefiro tomar stop mesmo. Só eu preferiria tomar stop do que usar a técnica do break-even, porque é a terceira operação. E se eu tomasse o break-even e desse outro sinal, eu teria que entrar de novo. E se eu tomasse stop, na quarta operação daria no mesmo, tá? Então é muito importante isso. Se na terceira operação você já tomou 2 stops, está na terceira operação, terceira tentativa, utilizar a regra do break-even não pode ser opcional, tá? Porque se você tomar o break-even e depois que você tomou o break-even der o sinal de venda, de novo, porque se der o sinal de venda, existe a estatística de consolidar, existe a estatística de reverter tendência, existe a estatística de estopar. De estopar. Mas a terceira tentativa você anulou, porque você zerou o risco pelo processo de break-even, tá? Então, muito importante esse detalhe. Então, você pode, se você toma o break-even na terceira operação, que é o primeiro break-even, que é a proteção do prejuízo, você pode fazer a quarta operação se der sinal logo em seguida, tá? Isso não aconteceu aqui porque fez stoping confirmado, eu coloquei meu start de compra para cá que quase zerou o risco, ficou um pouquinho mais barato o risco. Então o preço ele foi fazendo topos e fundos descendentes. Nos topos confirmados dos pivôs eu fui protegendo o lucro, certo? E a gente teve esse último pivô, tá? Onde do ponto de entrada operacional até aqui dá R$ 35,90, tá? 1 centavo acima da máxima. E depois o preço voltou e rompeu o topo confirmado. Então em R$ 35,90 eu saí da operação, tá? Muito bem. Então fiz a operação, 2 perdas hoje, tá? Lembrando que a terceira operação, muito importante, está falando sobre essa regra do break-even, que você pode fazer a quarta operação porque você anulou a primeira com break-even, que é uma técnica para zerar o risco da operação com base em estatísticas, né? E então eu consegui alavancado 1,20% sobre todo o meu capital nesta operação, menos essas duas dá 0,60% de lucro, tá? O lucro bruto foi isso aqui, certo? Então hoje a gente já recuperou tudo que a gente perdeu a semana passada. Vamos ver se essa semana sai uma operação de primeira aí em alguns dias pra gente estar ganhando alavancado uns 2, 3% aí e finalizar o mês aí acima de 5%. Ou preferencialmente muito acima de 5%. Então, pessoal, eu vou falar agora. Hoje eu não vou estar falando sobre Forex para falar do programa que eu inventei, que é o Lighting Risk Calculator, tá? É esse programa aqui. Eu não estou divulgando para os meus alunos ainda pelo seguinte. Bom, esse programa ele só calcula o manejo de risco sobre 0,3%, certo? O que acontece, pessoal? 0,3% para 100 mil. Então, o capital tem que ser 100 mil e tem que ser 0,3%. Porque o algoritmo que eu desenvolvi para ser rápido, para resolver o problema rápido, eu resolvi só para isso. Fiz só para isso. Não dá para as pessoas que têm menos de 100 mil ou mais de 100 mil usar esse programa, certo? Então, o que acontece? Quando você vai fazer day trade, certo? Se você for na planilha, preencher o ponto de entrada, o ponto de saída, tá? Vir aqui, digitar, você vai digitar, você pode errar na digitação, você vai ter que colocar vírgula, vai ter que colocar os centavos depois da vírgula, tem que colocar a quantidade, daí você colocou a quantidade, beleza. Daí se o manejo de risco deu menos, por exemplo, entrei com, vou pegar aqui o exemplo de cima, entrei com 2.700 ações. O manejo de risco deu menos, daí eu vou ter que ficar chutando de cabeça
tá? Qual é, até quando que vai dar o manejo de risco máximo. Daí, até eu fazer tudo isso, não vai dar tempo, certo? Então, o que acontece? Eu já sabia que se eu fosse fazer isso na planilha, ia demorar muito. Então, eu já tinha desenvolvido uma tabela de centavos. Só que mesmo com a tabela de centavos, que é essa tabela aqui, porque é o seguinte, para 100 mil, a diferença de centavos, até um aluno meu falou para mim sobre isso, que ele também estava usando e estava dando certo. Mas mesmo assim, para mim e para outros traders, não estava dando certo. Para cada centavo em relação a 100 mil, diferença de centavos em relação ao ponto de entrada e ao ponto de saída, você vai ter uma quantidade de ação máxima que vai corresponder exatamente ao manejo disso. Então a gente já tem essa tabelinha, 2 centavos, 15 mil ações, 6 centavos de diferença, 5 mil ações. Só que o que acontece? Você está aqui no gráfico, você vai ver, por exemplo, ponto de entrada aqui, ponto de entrada 36,09, 36 e 13, certo? O que acontece? Mesmo sendo um cálculo fácil de calcular, como é muita coisa envolvendo e também tem um pouco de... Você tem que preencher a boleta, você tem que se preocupar com um monte de coisa ao mesmo tempo. Então você pode errar no cálculo e colocar um centavo acima e um centavo abaixo. Daí você olha na planilha, né, mesmo você tendo calculado de cabeça, você olha na planilha e vai ver, eu calculei 5 centavos, 6 mil ações. Mas na realidade não foi 5 centavos, foi 4, por exemplo. Então você errou o cálculo. Então mesmo calculando de cabeça, é muito rápido. São decisões rápidas que você tem que colocar e friamente. Então, mesmo assim, você pode errar. Até os melhores matemáticos podem errar. Então, o que eu resolvi fazer? Eu venho aqui, por exemplo, coloco um centavo acima, vejo qual é o ponto de entrada operacional, 36,09, então é 0,9, e aqui 36,013. Eu vou pegar o 13 depois da vírgula e o 0,9. Então eu venho aqui, 13 e o 9. Pronto, ele já me calculou 7.500 ações. 7.500 ações por quê? 4 centavos de diferença, né? Aqui de 36,09 a 36,13 vai dar 4 centavos. Então, por que é importante você não olhar na planilha? Porque você pode olhar na planilha e você pode errar também. Você pode demorar para achar aonde que está a diferença de centavo que você calculou. E você pode errar no cálculo também. Então, uma calculadora. Eu teria que pegar a calculadora, ia ter que escrever, né? Ia ter que apertar o botão de menos, depois ia ter que apertar o botão de igual ainda. Então eu já zerei o botão de igual, zerei o botão de menos. Deixei os botões um pouquinho grandes para facilitar com o mouse. E o que acontece? Eu tinha desenvolvido também uma planilha que faz exatamente isso. Então basta eu colocar, por exemplo, o número 13 e o 7 aqui. Calcularia 5.000 ações. Foi 13,7? Não, né? Foi 9. 13,9. 7.500 ações. Só que aqui eu também tenho que digitar as teclas. A partir do momento que eu posso digitar as teclas, eu também posso errar. Certo? Então é melhor você ter botões onde você clica com o mouse, né? Por exemplo, 13,9, lá, 13,9, pronto, já, automaticamente, não precisa apertar nenhum botão para confirmar, já saiu com 7.500, já vou na boleta a mercado e preencho 7.500, e depois eu vou para o start de compra, certo? A boleta de start de compra para preencher. Então, pessoal, esse programa aqui funciona, mas ele só funciona para 0,3%, para 100 mil reais só. Então eu estou desenvolvendo um algoritmo para qualquer valor de risco. Eu que programei isso aqui, né? Para qualquer valor de risco que você tenha. Para qualquer capital que você tenha. Para um específico risco, 0.3, 0.4, 0.5. Ele vai fazer tudo isso automaticamente, mas eu tenho que desenvolver um algoritmo para armazenar esses dados temporariamente, exatamente para não precisar de banco de dados. Porque é um programa que a gente vai usar temporariamente. A gente pode usar para registrar nossos trades a planilha mesmo. Tá? A gente passou um pouquinho do tempo, mas eu vou falar rapidinho sobre a psicologia do trade e Forex. Hoje a gente não vai estar falando por causa disso. Então, o problema de manejo de risco veloz, né, a segunda operação mesmo assim eu errei. Mas o problema de manejo de risco veloz, absolutamente, né, absolutamente está resolvido através desse programa, que será evoluído, e depois que for evoluído, todo mundo que comprar o curso Trader Profissional Avançado vai receber esse programinha aí gratuito, tá? Que é muito eficiente, é uma solução, resolvi o problema, tá? Então, pessoal, crenças, atitudes e regras de George Soros e Warren Buffett. O que acontece? Nós temos a incompetência inconsciente, ou seja, é aquele investidor que não sabe que não sabe. Ou seja,
é o cara que começou a operar na bolsa e ganhou dinheiro. Na sorte. Mas ele acha que a técnica dele funciona. Exatamente como aconteceu comigo há uns 5 anos atrás. Que eu ganhei 30% de lucro e achei que sabia. Na realidade, eu fiz uma grande bobagem e na sorte eu acertei. Esse cara, então é importante você, que é iniciante, entender isso. De repente você acha que está certo, mas você está errado. E mais cedo ou mais tarde você vai perder tudo que você ganhou e vai perder muito dinheiro. Tá? Aí tem a incompetência inconsciente, ou seja, você sabe que é incompetente. Entendeu? Então é importante que você estude o mercado financeiro e saiba exatamente como funciona, e saiba exatamente como você tem que operar, para você saber que você não sabe. Eu sei que eu não sei. Eu sei que isso que eu fiz aqui, que ganhei, foi na sorte. Então tem que tomar cuidado e estudar. A competência consciente você sabe que o que sabe, né? Por exemplo, eu já fui competente consciente depois que eu descobri que eu estava errado e depois que eu comecei a ganhar dinheiro. E eu sabia o que eu não sabia, que era a parte de manejo de risco que eu não sabia. Certo? Então essa é a parte de competência consciente. Então você vai ter que passar por essa fase, onde você vai saber o que você sabe, saber o que você não sabe, e lutar, estudar, trabalhar para você passar a saber o que você não sabe. Passar a saber o que você não sabe, para você passar a saber tudo, inconscientemente. Então a competência inconsciente é a competência onde você sabe tudo, absolutamente, e sabe que sabe. Então essa competência inconsciente, como eu tenho, né? Então, apesar de que no manejo de risco, a parte de manejo de risco veloz, eu descobri que realmente o ser humano ele precisa de um programa para auxiliar ele para calcular o manejo de risco, porque ele está suscetível a falhas. Aquela calculadorazinha que eu programei em C#, ela resolve esse problema, porque eu expliquei o porquê. Então, na parte de manejo de risco, nessa parte de manejo de risco veloz, eu descobri, eu estava com competência inconsciente. Eu sabia o que eu tinha consciência do que eu sabia e o que eu não sabia. Como eu faço para nunca mais errar o manejo de risco? Hoje eu errei porque realmente vai ter jeito, vai ter momentos que o mercado vai ser tão rápido que não vai dar tempo. Mas hoje em dia, com essa calculadora, o problema está resolvido. Nunca mais eu acredito que eu vou errar o manejo de risco. Certo? Porque é um programa com precisão. Agora, a nossa mente pode falhar. Mesmo sendo um poderoso matemático, pode falhar, tá? Então, a competência inconsciente é o cara que sabe que sabe. Então, pessoal, você tem que tomar cuidado com esse primeiro ponto aqui, competência inconsciente. O cara não sabe que não sabe, mas ele ganhou dinheiro na bolsa e acha que é o economista. E acha que é o grande trader, né, fantástico e genial. E, na realidade, isso foi só... o mercado iludiu ele para ele continuar fazendo a bobagem que ele está fazendo. E mais cedo ou mais tarde ele vai falir. Eu quase fali porque eu ganhei 30% em um ano, na maior sorte. Depois perdi os 30%, depois perdi mais 30%. Certo? Aí depois eu passei para incompetência inconsciente. Eu sei que eu não sei. Você quer passar por esse prejuízo todo que eu passei e para você entrar nesse estágio de competência inconsciente, ou você prefere desde já ir economizar e não ter prejuízo? Certo? Então você precisa investir na sua educação. Você precisa fazer curso. Não estou sugerindo que você faça o meu curso. Você faz o meu curso ou não se você quiser. Você pode analisar minhas videoaulas e dizer, talvez você diga, nossa, a videoaula do Leandro é fantástica, então o curso dele realmente é sério. Então eu vou comprar o curso dele. Ou talvez você vai para outra escola, não tem problema. Você vai fazer a melhor escolha para você. No entanto, é importante que você invista na sua educação, tá? Até você chegar nessa competência inconsciente. Bom, pessoal, essa aí é a videoaula de hoje. Muito obrigado, um abraço.